Boa noite, meu prezado e querido irmão Marcelo, os ouvintes que estão na escuta do programa Hora da Libertação, da sua IRC Líder FM. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e desejar que a paz que excede todo entendimento esteja em nossos corações. Na mensagem desta noite eu quero falar a respeito do tempo de Deus e o tempo dos homens. Quero falar que muitas vezes nós, crentes em Deus, mesmo tendo fé em Deus, às vezes não sabemos esperar os propósitos de Deus e o tempo de Deus. O homem, por ser finito, por saber que a sua vida não dura para sempre, pelo menos a sua vida física, ele tem medo de que seus sonhos não se realizem e que até os sonhos de Deus não se realizem em sua vida. Mas Deus é Senhor soberano de todas as coisas. E quando Deus faz promessas na vida de um crente ou de uma crente, elas irão se realizar. Queira Satanás ou não, irão se realizar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida, Ele vai realizar. Deus jamais deixará de estar à frente de seus caminhos, dirigindo seus passos e colocando em prática tudo aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Eu faço uma pergunta agora, você que crê em Deus, você que sabe da existência desse Deus poderoso, cujo o trono dele é no universo e todo o universo está abaixo dos seus pés. Você acha que há alguém que possa frustrar os sonhos de Deus para a tua vida? Claro que não. Há um personagem na Bíblia que me fascina. Tudo que vejo sobre ele, leio, livros, artigos, estudos, porque me fascina, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Estou falando de Davi. Interessante que essa palavra, um homem segundo o coração de Deus, eu entendo que é porque Davi, assim como Deus, não desistia. Davi não desistia de Deus, assim como Deus não desiste de um homem. Davi pecava, caía, mas se prostrava diante de Deus, chorava, se humilhava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Houve um momento que Deus perguntou a Davi se ele queria ficar na mão dos homens ou de Deus. E ele disse: nas tuas mãos, Senhor, porque tu tens misericórdia. Davi amava a Deus de uma forma extraordinária, mesmo em meio à sua vida de fraquezas. Mas esse homem é um homem que teve muita paciência e soube esperar em Deus. Uma das grandes lições na história de Davi é a sua paciência para esperar o momento certo de assumir o trono de Israel. Apesar de ter sido ungido para ser rei sobre Israel, quando ainda era muito jovem, Davi esperou aproximadamente entre 15 e 18 anos para começar a reinar aos 30 anos de idade, como está escrito em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Esperar não é uma tarefa fácil, meus irmãos, principalmente na atualidade, onde as pessoas vivem sob a pressão do imediatismo. Hoje tudo tem que ser instantâneo, imediato, até mesmo as bênçãos de Deus tem que ser agora. Contudo, a lição que extraímos da história do rei Davi nos faz descobrir a importância de ser paciente e a cooperar com o Espírito Santo enquanto ele produz este fruto em nós. Eu me lembro muito bem de uma pregação que eu ouvi, um pastor contando até 3 para o milagre se realizar. Que absurdo! Ele dizendo: é 1, é 2, é 3, é agora. E eu pensei: Jesus, como o Senhor deve estar aí no céu, pensando que hora que eu vou agir, no 1, no 2 ou no 3? Não é assim. Deus tem o seu tempo. Cronos é o nosso tempo, significa o tempo medido em semanas, horas e minutos. O tempo que corre, nós o usamos para alcançar um fim. Queremos o máximo de cronos para fazer o máximo de coisas. Por isso que andamos fisicamente fadigados e emocionalmente estressados. E Kairos é o tempo de Deus. O momento apropriado para que uma coisa se realize é o tempo indeterminado, no tempo em que algo especial pode acontecer. Não pode ser medido e sim vivido. O salmista sabia disso, por isso se expressou: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Salmo 90, versículo 4. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, mas Deus sabe o momento certo para agir na nossa vida. Saul, o primeiro rei de Israel, perdeu tudo por não saber esperar o tempo de Deus. Saul perdeu seu reino, seu prestígio e quem sabe até sua própria alma por não saber esperar o tempo de Deus. O caso dele se destaca pelas perdas sofridas, mas a história está repleta de calamidades causadas pela impaciência de servos de Deus que não souberam esperar e apelaram para soluções de cunho humano, tomaram as rédeas do poder em suas mãos e fizeram como queria, não deixando Deus agir em suas vidas. Mesmo Davi, o sucessor de Saul, escolhido a dedo e abençoado por Deus, caiu nesta armadilha. O mesmo profeta Samuel, depois de avisar Saul do resultado de outra desobediência, fato narrado em 1 Samuel capítulo 15, versículos de 19 a 28, é enviado por Deus à casa de Jessé para ungir seu filho Davi como novo rei sobre Israel. Mas Saul ainda ocupava o trono. Os servos dele, vendo que era atormentado por espíritos malignos e sabendo o talento de Davi,
o convidaram para tocar no palácio e espantar os males do rei. Este, ciente de que Deus o havia rejeitado e escolhido a Davi, tentou por diversas vezes matá-lo. Queria destruir o plano de Deus, mas os planos de Deus não são destruídos, porque não há ninguém que possa com o nosso Deus. Deus não perde nem empata, somente ganha. Davi espera o tempo de Deus em meio às ameaças e às tribulações. Mas mesmo assim, Davi acaba fugindo de Jerusalém para não ser morto. Davi fraquejou e acabou fugindo de Jerusalém para não ser morto. Começa então a jornada, uma longa caçada. Saul e seus homens no encalço de Davi, e Davi de caverna em caverna, entre os penhascos e vales do sul de Israel. A hora chega em que Davi cansa do jogo de esconde-esconde e para. E infelizmente ele não parou para falar com Deus, mas para raciocinar como ser humano. E a frase maldita se repete: disse porém Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Nada melhor do que fugir, disse Davi. Fugir do sonho de Deus, fugir dos planos de Deus. Mas todos que têm projetos de Deus em sua vida não podem fugir, porque Deus não abre mão dos seus projetos. O homem poderia ser um projeto falido e esquecido lá no jardim do Éden, posto para fora e abandonado por Deus, mas não foi. Desde o primeiro pecado, Deus procurou Adão: Adão, onde estás? O que estás fazendo? Deus sempre procurou o homem, procura a mim, procura você. Mesmo que você esteja no mundo de pecado, Deus não desiste de você, meu irmão. Em hipótese nenhuma, a sua vida e o tempo estão nas mãos de Deus. A vida é um projeto misterioso criado por Deus, um veículo à disposição do homem que viaja no tempo ao encontro do seu verdadeiro dono, a eternidade. A teoria da relatividade inclui o tempo como mais uma medida do universo, além das três medidas: altura, largura e a profundidade, já conhecidas e propostas pela física. Certas medidas, como espaço e velocidade, empurradas para o infinito, estão entre outras no contexto profético da Bíblia, quando fala da multiplicação da ciência e da velocidade nos últimos dias, despertando o homem para valores imensuráveis, até imponderáveis, que inclui talvez o maior mistério e realidade material, que é o tempo, que abriga uma pequena referência para o homem e sua temporalidade. Descobrir, viver o tempo é algo muito especial e até particular para muitos que sequer conseguem entender a dinâmica e finalidade de tal medida, vista e analisada no campo da ciência e por vezes no campo espiritual. Nós humanos marcamos horas e anos e queremos que Deus se encaixe em nossas medidas de tempo. Você não quer esperar Deus fazer, você quer que Deus faça como você quer. E Deus não age pela pauta humana, eu já disse. Deus não age pelo desejo do meu coração. Deus age fazendo o que é certo, porque Ele sabe todas as coisas. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, está em 2 Pedro 3,8. Não podemos nos esquecer de que o nosso tempo não está inserido no contexto de eternidade. Deus não mede como nós medimos e não pensamos como Deus pensa. Nossa oração deve ser a de Moisés no Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E a de Davi no Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. O tempo é uma das ferramentas mais usadas por Deus na formação de seus filhos. Na espera, Ele molda o caráter e trabalha as questões com uma impaciência, as dúvidas e o desânimo. Cabe a nós acreditarmos nas habilidades do divino oleiro, nos entregar a Ele como barro e esperar o resultado. O vaso não tem o direito de opinar sobre a forma que vai tomar, nem sobre o tempo que vai levar à sua formação. Temos que pedir a Deus paciência para vencer o tempo. A palavra paciência no original associa as ideias de longanimidade, serenidade em dimensões divinas. Trata-se de aprender a esperar no Senhor sem perder a esperança, mesmo que ocorram falhas e insucesso. Esta virtude capacita o crente para exercer o domínio próprio diante das provações, ou seja, ele não se precipita em acertar as contas ou punir. Ao mesmo tempo também devemos resistir ao prolongamento de circunstâncias difíceis. É a perseverança ou a habilidade para suportar. Você tem que ter as duas coisas, a perseverança e a habilidade para suportar as provações. A infinidade de Deus é incompreensível aos olhos humanos. Infinidade, quando aplicada a Deus, significa que Ele é livre, ilimitado, insondável, imensurável, incomparável, incompreensível. Estas são grandes palavras, tanto no tamanho quanto no significado, e palavras grandes são necessárias para a descrição de um tão grande e glorioso Deus. Deus é tão grande que todos os habitantes da terra são comparados ao nada quando colocados ao seu lado. Está em Daniel 4:35.
Deus é infinito em todos os seus atributos. A infinidade contrasta Deus com suas criaturas. Deus é infinito, o homem é finito. A infinidade de Deus apresenta-se principalmente em sua onipresença e sua eternidade. Deus não é limitado pelo espaço, portanto ele está em toda parte, nem limitado pelo tempo, porque ele é eterno. Esta, meus amados e queridos irmãos, é uma grande lição, saber esperar o tempo certo, pois é assim que o livro de Eclesiastes nos ensina no capítulo 3, versículo 1, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Saber aguardar o momento certo, sem tramóias, sem manobras políticas, é uma virtude que todo homem de Deus precisa aprender. Em determinadas situações, não podemos fazer absolutamente nada a não ser esperar e confiar que os planos do eterno Deus se cumprem em nossas vidas, porque sabemos que os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Essa certeza faz com que os servos de Deus esperem com paciência e sem amargura ou dor no coração, naquele que pode todas as coisas. E Davi não fugiu do teste da paciência para chegar ao trono de Israel. Permaneceu fiel em suas convicções de que Deus trataria com aqueles que o perseguiam e que no tempo certo cumpriria sua palavra. Por isso que ele foi o mais consagrado, o mais famoso, o mais conhecido rei de Israel, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não desistia de Deus, ele não saía da presença de Deus, ele mesmo sabendo que estava errado, mas ele sabia que o melhor lugar que ele poderia estar era nos pés de Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer em qualquer situação, em qualquer circunstância. O melhor lugar para estarmos é nos pés do Senhor Jesus. Fica com essa mensagem no teu coração. Espera no Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Deus te ama e jamais desistirá de você. Deus te ama e os planos que ele tem para a tua vida jamais poderão ser frustrados. Fica na paz, fica com o Senhor Jesus, porque por amor a todos nós, ele foi para a cruz.